Agora, falando um pouquinho sobre crescimento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo pode revisar a alta do Produto Interno Bruto mais uma vez. Vamos com a Nelly para entender, então, qual seria o motivo dessa revisão e para onde ou até onde ela poderia chegar? Conta aí, Nelly. Pois é, Evandro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal pode sim rever mais uma vez o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, ainda para 2024. A gente relembra que em setembro, depois que o resultado trimestral do PIB veio 1,4 ponto percentual acima do que esperava o mercado financeiro, o governo federal fez uma revisão de crescimento do PIB de 2,5% para 3,2% em 2024. E agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa revisão pode ser feita novamente, reajustada para cima por conta da atividade econômica surpreendente aqui no país. Ainda não, mas talvez a gente tenha que rever mais uma vez o PIB deste ano. E mesmo com esses choques todos, nós estamos discutindo se a inflação vai ficar dentro do teto da banda ou não. Ou seja, com alguma perspectiva de ficar ainda dentro do teto, ou seja, uma inflação menor do que a do ano passado. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que outra prioridade do Ministério da Fazenda... O ministro Fernando Haddad disse que outra prioridade da pasta é em relação ao controle da inflação, que nos últimos 12 meses ficou em 4,42%, em relação ao IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que acaba medindo, então, essa desvalorização do poder de compra da moeda também. E aí o ministro da Fazenda disse que a expectativa é que essa inflação acabe caindo, uma vez que os efeitos da seca severa em várias partes do Brasil, regiões que são produtoras agropecuárias, consequentemente levam alimento para a mesa da população, acabaram sofrendo perda de safra. A partir do momento, então, que essas perdas forem sendo dissolvidas, forem sendo então absorvidas pelo próprio mercado ao longo do tempo, diluídas, aí sim a expectativa do ministro da Fazenda é que a inflação fique dentro então do estabelecido pelo próprio governo federal. É 3%, com um intervalo de 1,5 percentual para mais ou para menos nos últimos 12 meses, está em 4,42%, o teto da meta é 4,5%, Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Nelly. Bom trabalho para você. Já já a gente conversa mais para falar sobre imposto de renda também. Vamos trazer mais uma vez essa fala aí do ministro da Fazenda para a gente compreender todo o contexto e jogar aqui para os nossos analistas. Vai lá. Ainda não, mas talvez a gente tenha que rever mais uma vez o PIB deste ano. E mesmo com esses choques todos, nós estamos discutindo se a inflação vai ficar dentro do teto da banda ou não. Ou seja, com alguma perspectiva de ficar ainda dentro do teto, ou seja, uma inflação menor do que a do ano passado. Segré, como é que você avalia as previsões do ministro? Sinceramente, irrelevantes. Eu não estou preocupado com que aumente um pouquinho a mais, um pouquinho a menos o PIB, sobretudo porque o governo fez uma conta esperta, na minha opinião. Ele falou, arcabouço fiscal. De que depende a possibilidade de aumento de gasto, de aumentar a arrecadação? Como que aumenta a arrecadação? Aumentando, então, a atividade econômica. Perfeito. Como aumenta a atividade econômica? Soltando o dinheiro do governo. É o que está sendo. A questão é que esse círculo vicioso, e digo vicioso com todo respeito, ele tem um custo muito alto. Se chama déficit fiscal, aumento da dívida pública, aumento da relação dívida-PIB e aumento do déficit nominal. E isso é um custo que todos nós vamos terminar pagando. Então, não me preocupa, da mesma forma que, com todo respeito por muitos economistas, eu não ligo para a taxa de desemprego, porque já expliquei várias vezes, não é uma referência. Na Argentina tem uma taxa de desemprego de 5,2, 5,4, com mais de 50% da população sobre a linha de pobreza. Então, que alguém me conte que isso é um indicador saudável para a economia. Então, eu acho que o governo tenta se aferrar de alguma coisa dizendo, está aumentando a atividade econômica muito mais do que a gente espera, vamos ter que rever. Se não rever o gasto público, tudo isso, para mim, é balela. E para você, hein, seu Zé Maria? Pois é, esse debate aí sobre gastos e sobre arrecadação, ele já está ultrapassado, porque veja bem, a arrecadação recorde do mês passado não melhorou as contas públicas.
Então não adianta aumentar a arrecadação. E uma coisa está ligada à outra, porque, por exemplo, os ministérios da Educação e da Saúde, eles estão ali guindados exatamente na arrecadação bruta. Então, quando se arrecada, aliás, a arrecadação líquida, quando se arrecada mais, eles aumentam os gastos. Me mostraram que o Ministério da Educação, por exemplo, tem mais dinheiro à disposição da chamada verba discricionária do que o próprio presidente da República, para se ter uma ideia. Então, a máquina, nós já falamos aqui, a máquina está viciada, está precisando de uma reforma. É um erro estrutural, né? Então, falar sobre controle de gastos e, ao mesmo tempo, dizer que vai isentar o pagamento de impostos até 5 salários mínimos, que eu defendo, eu acho que deve isentar, e tem até horror desse negócio de achar que é imposto de renda, devia mudar o nome disso. É imposto de salário. Salário na renda, principalmente o baixo salário, né? Então, assim, não combina o discurso, né, com o que está fazendo o governo. Eu quero aproveitar que você falou sobre essa questão da renda, porque ele falou sobre a reforma do imposto de renda, mas disse que talvez isso tenha que esperar um outro plano do governo federal, que é o controle dos gastos. Vamos voltar a falar com a Anely, que vai também trazer mais informações sobre isso. Conta aí, Anely. Pois é, Evandro, nessa mesma ocasião que a gente citou agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando a respeito do crescimento econômico do país, consequentemente do produto interno bruto, ele acabou dizendo também a respeito de uma das principais promessas do governo federal, que é a reforma do imposto de renda para a pessoa física. O ministro afirmou que essa reforma deve não acontecer ainda este ano, porque o Ministério da Fazenda tem feito todas as contas, todos os levantamentos, no sentido de identificar quem é que pode ser beneficiado a respeito da medida que é proposta então pelo governo, mas que ainda não foi publicada, que ainda não foi então trazida à tona, porque o governo federal ainda não divulgou como deve ser feita essa reforma do imposto de renda. Por isso, por conta de todos esses estudos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é possível que a medida seja apresentada só no ano que vem. Trabalho a ser feito e nós queremos acertar. Nós queremos, tanto do ponto de vista do consumo quanto da renda, aproximar o Brasil com o que tem de melhor no mundo, né? Olhando para os nossos pares, olhando para a OCDE de uma maneira geral, mas olhando para os nossos pares em particular. Em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que está em avaliação sobre dividendos os parâmetros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. O governo federal quer fazer, então, essa cobrança sobre os dividendos, aquelas pessoas que têm ações na Bolsa de Valores e que muitas vezes acabam, então, recebendo dividendos decorrentes dessas ações de empresas. Esses dividendos também o governo federal estuda uma forma que, nas palavras do próprio executivo, seja mais justa, então, para fazer a cobrança e acabar compensando a principal proposta do governo, que é fazer com que as pessoas físicas, ou seja, aquelas pessoas que pagam imposto até R$5 mil, hoje, aquelas pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos, cerca de R$2.900, já pagam imposto sobre a renda, e o governo federal quer que essa faixa de cerca de R$3 mil até R$5 mil acabe não pagando, mas, por outro lado, é preciso ver então uma forma de compensar essa perda de arrecadação. Evandro. Pelas informações, viu, André Anely? Alan Gani, o ministro está falando o seguinte: a reforma do imposto de renda é importante porque tem a ver também com uma proposta que foi feita pelo presidente da República lá atrás. Mas ele disse, essa não seria a prioridade porque a gente está de olho ainda no corte de gastos. Será que sai a prioridade antes, né, de fato, do que é necessário? E o imposto de renda, será que vai caber também nessa conta toda? Evandro, sabe qual que é o grande problema? São interesses antagônicos. Por quê? Você diz o quê? Um interesse do ministro e outro interesse do presidente da República? Não, nem nesse sentido. O interesse em em aumentar essa faixa de isenção do imposto de renda passa necessariamente pelo corte de gastos. E aí, talvez, visão diferente do presidente e do ministro da Fazenda. Então, são interesses antagônicos. Para eu viabilizar a isenção do imposto de renda para R$5 mil, eu tenho que cortar gasto.
Acontece que o presidente não quer cortar gastos, então não dá para viabilizar. Ele tá ali numa espiral, ele não sai disso. Agora, se ele estivesse disposto a cortar gastos, aí seria possível viabilizar a promessa de campanha. Agora, de onde que ele vai tirar dinheiro? Não tem mais de onde tirar dinheiro. Esse que é o grande problema. Por quê? Para cortar gasto, vai ter que mexer em vespeiro. Quais são esses vesperos? Acabar com o mínimo constitucional, aliás, com a volta desse dinossauro econômico do mínimo constitucional de saúde e educação, vincular gasto, saúde e educação com a receita, vincular benefício previdenciário e BPC com aumento do salário mínimo, uma série de subsídios, inchaço da máquina pública e por aí vai. Ele está afim de enfrentar todos esses lobbies e todas essas medidas que muitas vezes são impopulares? Não está. Então, não dá para viabilizar a faixa de isenção de R$5 mil. E aí, Piperno, no teu ponto de vista, como é que fica essa história? Inchaço da máquina, isso tem que ser bem dimensionado, né? Ver o que realmente é excesso e aquilo que é realmente, enfim, necessário. É óbvio que quando você constata, por exemplo, que o governo paga, enfim, benefícios para pessoas que não teriam direito, isso também é uma forma de gasto desnecessário. Então, tem que mexer nisso. Quando paga 80 bilhões, quando concede 80 bilhões de reais por ano, né, de benefícios fiscais a um setor pujante, como é o setor do agronegócio, tem que ser revisto. E a indústria automobilística? Não, eu ia chegar lá também, quando a indústria automobilística também, né, tem lá os seus vários subsídios, as suas vantagens, isso tem que ser revisto, embora ela pague mais tributos. Também temos que avaliar isso. Né? Se for cortar igual, vamos tributar igual. Né? E isso o Brasil tem que discutir. E a reforma tributária não discute porque alguns setores têm lobbies mais organizados que outros. Mas isso a gente tem que debater. Agora, tem que continuar assim lutando para diminuir o desemprego. Quanto menos desemprego, mais gente saudável, enfim, o país vai ter. É fundamental discutir isso, sim. E do ano passado, por exemplo, para esse ano, houve uma grande diminuição de pessoas, do número de pessoas na linha da miséria. Esse é um objetivo que todo governo tem que perseguir. Fala, seu Gustavo Segré. Explica, Piperno, então, como diminuindo tanta quantidade de pessoas na miséria, aumentaram tantas pessoas que moram na rua. Qual seria a explicação? Porque aumentou muito a quantidade de pessoas que estão morando na rua. Se diminui a miséria, tem alguma coisa nesses indicadores que está errado. Agora, não me parece que seja cobrando mais de alguém. Eu, de novo, defendo. Aumenta o imposto para a distribuição de dividendos, maravilhoso, mas tem que diminuir o imposto ao consumo. Se você aumenta a distribuição de lucro e não diminui os impostos ao consumo, você está fazendo uma matemática aí muito estranha que vai terminar colidindo no futuro. Lembrando, os dividendos de pessoas jurídicas, ou seja, a empresa que pagou 34%, 35% de imposto de renda, já pagou o imposto de renda pelas suas atividades e distribui dividendos até 1996, estava gravado, depois de 96 até hoje não está gravado. Teve um projeto no governo anterior de aumentar a distribuição, ou gravar a distribuição de dividendos, diminuindo os impostos ao consumo. Não me parece que esse governo tenha nenhum interesse de fazer uma diminuição dos impostos ao consumo. Logicamente, isso vai agregar uma carga tributária. E quando alguém que investe o seu próprio dinheiro, a seu próprio risco, tem que pagar mais imposto, ele não vai reclamar. Ele parte para outro país em que esse pagamento não existe.